Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre comunicação e vamos falar um pouco sobre mulher. Bom, eu quero que vocês abram a sua Bíblia em 1 Pedro 3, de 1 a 2. Do mesmo modo, mulheres, cada uma de vocês esteja sujeita ao seu marido, para que mesmo se ele rejeitar a palavra, seja ganho sem palavras, pela conduta da esposa ao observar a conduta pura e respeitosa de vocês. E é essa palavra que vai nos direcionar nessa manhã. A gente fez uma live, nós já falamos sobre o quão importante é o papel da mulher, por ela ser uma ajudadora idônea, por ela ser uma pessoa que vai estar ali auxiliando, né, o seu esposo. Mas nós entendemos também que nem todo mundo consegue cumprir o seu papel, nem todo mundo cumpre, nem todo mundo sabe também, né? Muitas vezes as pessoas elas vão sendo guiadas dentro das suas relações por instinto, por intuição, e tudo isso acaba acarretando problemas dentro do relacionamento, porque se não tem alguém cumprindo o seu papel, alguém está cumprindo mais de um, e isso vai sobrecarregando, né? Mas eu quero falar aqui sobre um comportamento que é importante que as esposas tenham, né? Para que, fazendo o seu papel de auxiliadora, consigam auxiliar os seus maridos nas dificuldades e nas questões que vão acontecendo no dia a dia. A palavra diz que mesmo que a mulher precisa estar sujeita ao seu marido, para que mesmo que ele rejeite a palavra, ele seja ganho sem palavras. Quando fala sobre isso, eu entendo sobre o poder de influência que a mulher tem sobre a vida do seu esposo, sobre a vida do seu marido. A mulher ela é a pessoa mais influente na vida do marido. Não tem amigo, não tem sogra, não tem primo, parente, ninguém que seja tão influente quanto essa mulher. Por mais que você diga que, eu conversei com ele sobre isso, porém, quando o amigo dele falou, foi que ele realmente tomou uma atitude que eu mesmo já tinha dito que ele deveria tomar. Mas vamos lá, de onde foi que surgiu a possibilidade disso acontecer? Dessa atitude ser tomada e dessa situação ser resolvida? Surgiu a partir de você. Ele foi até os amigos ou até outras pessoas para consultar essas pessoas, para falar sobre isso, né? E esclarecer um pouco mais aquilo que você já tinha dito. Mas de onde foi que isso saiu? De onde foi que se iniciou a resolução desse problema? Por mais que a decisão final tenha sido depois de uma conversa com um amigo, mas de onde surgiu? Surgiu de você, mulher. Então, sim, a mulher é a pessoa mais influente sobre a vida do seu marido. E você pode influenciá-lo tanto para o bem quanto para o mal. A grande questão é que, em alguns momentos, o desejo de ser reconhecida ultrapassa o limite da razão e da seriedade das coisas. Porque você quer tanto ser reconhecida que foi você que aconselhou, que foi você que direcionou, que foi você que fez, que acaba fazendo aí uma tempestade, um copo d'água, muitas brigas, muitos conflitos, e no final foi feito exatamente aquilo que você queria, né? Então, o primeiro ponto daqui dessa palavra é sobre o tanto que a mulher é influente, né, na vida do marido, né? A influência do marido, ela vem da mulher. Quer apontar alguma coisa? Muito. Nossa, como é influente. Ontem, né, a gente ouviu uma palavra do pastor Tiago e falou, foi direcionado em outro sentido, mas ele deu um exemplo que é clássico da influência da mulher na vida do homem, que é lá no primeiro casal, né, Adão e Eva. E aí a mulher, ela é atraída por aquilo que ouve, o homem por aquilo que vê. E a mulher estava com papo com a serpente enganosa, como é perigoso quem você ouve, né? A gente fala muito sobre isso. E a serpente encantou a mulher através da fala, né? Conversando, convenceu ela que ela poderia ser igual a Deus e tal. E a mulher pecou, né? Comeu o fruto que não deveria comer. E quando o homem viu, que ele é visual, que a mulher não morreu, né, fisicamente, mas sim espiritualmente, ele se convenceu que poderia. E a mulher falou, deu a ele, ele comeu o fruto. E você vê como a mulher que é mal influenciada influencia o seu marido, para o bem ou para o mal. Né? Se ela não tivesse ouvido a voz da serpente, não tivesse cometido aquele erro, aquele pecado, não tinha influenciado o marido a pecar.
Eu não estou isentando o homem do pecado e colocando peso sobre a mulher, mas a chave de hoje é justamente sobre influência. Assim como ela influenciou para o erro, ela poderia ter influenciado para o acerto, né? E eles não colherem o resultado do pecado. Exatamente. E a mulher, ela é tão influente na vida do homem, que o silêncio dela influencia. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui na palavra também está dizendo o seguinte: a esposa, a palavra diz que o marido, mesmo que esse marido não obedeça à palavra, o silêncio da mulher ganha o esposo, né? O jeito de agir, a condução, é a forma como ela faz as coisas, mesmo em meio ao silêncio, o exemplo dela influencia esse esposo. Talvez o seu esposo não seja um homem que leia a Bíblia regularmente, que faça orações dentro de casa, que ore na hora de dormir, mas em meio ao seu exemplo, isso pode ir arrastando ele para isso, né? Não a sua imposição, brigar, vai ler a Bíblia, vai fazer alguma coisa, isso não vai influenciar, isso daí você vai confrontar. E a gente não confronta os homens primeiro porque isso daí acaba fazendo com que você perca a guerra e vocês acabem brigando demais. Mas você influencia o homem mesmo em meio ao silêncio. Se você já falou muito uma coisa, muito, e você nunca foi ouvida, você nunca foi aceita dentro daquilo e ele seguiu o que você trouxe, faça silêncio e faça você. E o seu silêncio e a forma como você conduz as coisas em meio ao seu silêncio vai também influenciar o seu esposo. Porque uma boa esposa, ela sabe a hora certa de falar, ela sabe a hora certa de se calar. E não é sobre engolir tudo e suportar todas as coisas do seu marido, do homem que você escolheu para viver, não. É você escolher com sabedoria as guerras que você vai entrar. Porque tem coisas que você vai comprar uma briga, que você vai entrar ali no meio de uma conversa muito difícil, vocês vão passar tempos ali tentando se acertar sobre aquilo que vão valer a pena, que vai valer a pena, mas tem coisas que é só ego. Então você precisa aprender a diferenciar o que realmente vai edificar o meu relacionamento, o que vai ser bom para o meu relacionamento e o que eu estou brigando e conflituando com meu esposo somente por conta do meu ego. Então é importante que você distingua uma coisa da outra para que você não seja uma mulher tola que destrói o seu lar. Eu vi uma pregação esses dias muito legal, que diz que quando o homem acorda com a pá virada, a casa continua a mesma, os filhos acordam com a pá virada, a casa continua a mesma, mas quando a mulher acorda com a pá virada, todo mundo é atingido por isso. Então perceba o seu poder de influência e como o seu comportamento tem o poder ali de mudar o astral, as coisas como dentro da sua casa funcionam. Então por isso que é importante que você seja uma mulher sábia, uma mulher inteligente, uma mulher que se comporte de acordo com aquilo que lhe é compatível mesmo, que lhe é certo e que você precisa agir, para que a sua casa não seja atingida, né, por conta de comportamentos voltados ao ego. Então eu preciso me perguntar primeiro, essa guerra que eu quero comprar com meu esposo, sobre esse determinado assunto, vale a pena? É realmente algo que vai edificar e vai trazer crescimento para o nosso relacionamento? Ou é apenas o meu desejo de ser reconhecida, o meu ego falando? E isso é importante, porque a mulher virtuosa edifica a sua casa. E você precisa entender uma coisa também, mulher. Todas as mulheres são ótimas, mas a tampa da panela dele sou eu. E a tampa da panela do seu é você. Existem mulheres mais bonitas, existem mulheres mais inteligentes, existem mulheres mais desenvolvidas, desenroladas em muitas coisas, mas não tem nenhuma mulher que seja igual a você. Nenhuma. Elas podem ser mais, elas podem ser menos, mas como você, é só você. Você é única. Única na vida desse esposo, única na sua própria vida. Então é importante que você entenda, né? Que apesar de existir, né, e de você achar, né, que existem mulheres mais bonitas, mais inteligentes, como você, só há você. Só. E o que você precisa é se revestir dessa autoridade que você tem de ser única na vida desse seu esposo, para não colocar tudo a perder no momento em que as suas emoções bradarem dentro de você. Então isso é muito importante. Eu não consigo controlar aquilo que eu sinto, mas as ações são minhas e elas sou eu quem decido como vai ser.